Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. Vamos abrir aqui Provérbios. Essa semana a gente está meditando, né, e lendo a palavra dentro do livro de Provérbios de Salomão. E hoje, no quarto dia, né, quinta-feira, a gente vai então ver Provérbios 13, 14 e 15. Como eu falei ontem, gente, eu até quero dar um outro recadinho aqui para vocês. Tem um grupo de pessoas, né, que tem feito aí a leitura com a gente. E eu tenho já falado algumas vezes que eu gostaria muito de identificar vocês, de saber de onde vocês são, quem está, né, acompanhando a gente. Então, se você puder, dá um joinha aí pra gente no vídeo, né, e comenta aqui nos comentários do vídeo de onde você é, qual o seu nome, né, se você está em algum grupo, se você viu esse vídeo através de algum outro amigo, algum outro irmão em Cristo. Identifica aí pra gente poder ver. Tem algumas pessoas que estão bem engajadas em enviar, né, os vídeos para amigos, para irmãos, e a gente então tem essa expectativa de saber de onde vocês são, quem está assistindo a gente aí, né? Se você puder comentar onde você está assistindo esse vídeo também, comenta aí, faz aí a sua interação com o vídeo, isso é sempre muito bom, tá bom? Então vamos lá, gente, Provérbios capítulo 13, 14 e 15. E aí, como eu ia falando, eu vou repetir aqui para vocês. O livro de Provérbios, a partir do capítulo 10, mais ou menos, ele começa a ser tão... versículo a versículo, você percebe que parece que o texto está todo misturado, os assuntos, né? E não é por acaso, não, é porque na verdade o livro de Provérbios ele deveria ser lido quase que versículo a versículo mesmo, ser meditado versículo a versículo, porque Salomão está dando provérbios, e provérbios são pequenos insights, pequenas revelações, pequenas ministrações daquilo que o Espírito Santo estava ensinando para ele. Então ele via uma situação acontecendo, ele ia lá e falava algo ou escrevia algo a respeito daquilo, né? Então a gente percebe que os assuntos parecem estar todos misturados no capítulo, mas é porque quando fez-se a separação do livro em capítulos e versículos, então eles pegaram um apanhado de vários trechos desses provérbios e colocaram dentro de um capítulo e um versículo, tá bom? Então por isso que a gente percebe isso. Capítulo 13, então começando aqui a nossa leitura de hoje, capítulo 13 diz assim: O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe o tratamento honroso.
O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Então, como eu disse, né? A gente vai lendo e percebe que os assuntos eles se misturam. Ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre justiça social, ele fala sobre a prudência, ele fala sobre a língua, né? Sobre as pessoas que falam demais. Ele vai falando sobre vários assuntos que se misturam, né? Então, o ideal é que o livro fosse lido, Provérbios, né, fosse lido versículo a versículo com muita meditação, com muito olhar criterioso para entender o que o Salomão está ensinando para nós com esses provérbios. Mas o importante é que a gente vá lendo e tendo conhecimento do texto, e assim o Espírito Santo já vai ministrando o nosso coração. Capítulo 14. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca a sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio.
A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada ao rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. A mesma coisa, né? A gente vai vendo aí ele falar sobre temor, sobre a mulher, né? Sobre andar direito, sobre a conversa do insensato, sobre o coração, né? Que tem amargura, mas aquele que partilha alegria é melhor. Então ele vai falando sobre vários assuntos e como seria bom se a gente pudesse parar. E aí, se você puder parar um pouquinho e olhar um versículo, 2, 3, deixar o teu coração ser realmente capturado por essa palavra, né? Deixar o Senhor ministrar de forma bem pessoal o teu coração com cada um desses versículos, ou grifar, né? Enquanto você está lendo ali, meditando, grifa aquilo que chama muito a tua atenção e depois fica ali pensando no texto. Faz toda a diferença dentro do livro de Provérbios. Capítulo 15, para nós terminarmos a leitura de hoje. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Amém, queridos? Queria que você aproveitasse mesmo aí um tempinho que você tenha, mais alguns minutos aí do seu dia, né? Um tempo a mais que você puder tirar
e meditar um pouco realmente nesse livro. São tantas pérolas preciosas que Salomão deixa aqui para nós, né? Foi um tempo de escrever muita sabedoria, né? Deus realmente trouxe sobre a vida desse homem muita sabedoria. Então a gente deveria aprender com alguém que foi sábio, aprender com alguém que realmente teve da parte de Deus muita sabedoria para nos passar. Amém? Deus abençoe. Ótima quinta-feira aí para vocês, né? E amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.